Números capítulo 27, verso 18. Números 27, 18. O pastor Léo, você pode ficar em pé comigo, querido, por gentileza. O pastor Léo está com muita dor. Ele não, desde quando ele chegou, ele não estava se sentindo bem, um mal-estar e muita dor, né? E ele teve que descer, ele teve que ir lá para baixo, tá bom? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus está aqui nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 27, quem já achou, diga amém. Versículos 18 em diante, tá bom? Aliás, 12 em diante. Números 27, 12 em diante. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como fui com teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Verso 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Diga amém. Graças a Deus. Pode sentar. Queridos, nós queremos compartilhar nessa tarde o tema discipulado, o segredo para a sucessão ministerial, tá? Discipulado, o segredo para a sucessão ministerial. E nesses primeiros versículos que nós lemos nessa tarde, nós vamos ver aqui o final, o encerramento do ministério de Moisés, tá? E nesses versículos que nós lemos, nós vamos perceber que Deus, ele chama até a atenção de Moisés, né? Ele chama a atenção porque Moisés não obedeceu ao Senhor totalmente, fielmente, na integridade. E o Senhor, ele até mostra esse momento, né? Falando aqui nesses versículos, ele diz: olha, você foi desobediente a uma ordem, a um mandato que eu dei. Você feriu a rocha para que saísse água dela, mas com um coração pesado, um coração atribulado. E por causa disso, você vai ver a terra que eu prometi aos filhos de Israel, mas você não vai entrar na terra. Agora, o que é muito interessante, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, dentro desse tema, né, a sucessão ministerial. Olha o que diz o versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Então, o versículo 17, Moisés, ele faz uma pergunta, um questionamento para Deus. Ele diz: Senhor, quem é que vai cuidar desse povo? Quem é que vai conduzir o teu povo, o povo de Israel?
Quem será a pessoa que vai dar continuidade a esse projeto? Quem vai dar continuidade a essa visão que o Senhor trouxe, essa visão que o Senhor tem mostrado aos teus filhos? Quem vai ser o homem que vai conduzir o teu povo, que vai ser o pastor, que vai ser o líder do povo de Israel? E o versículo 18 que nós lemos, então, o Senhor diz: olha, pega Josué, é esse homem, nele está o Espírito Santo, impõe as mãos sobre ele, unge esse homem, porque ele vai ser o teu sucessor, ele vai dar continuidade a esse projeto de levar o meu povo à terra que eu prometi. Diga amém por isso. Queridos, agora o que nos chama a atenção nesses versículos é que Deus, ele é quem escolhe, mas nós somos responsáveis para cuidarmos e prepararmos todas as pessoas que Deus coloca debaixo da nossa liderança, debaixo do nosso discipulado, para que todas essas pessoas elas possam ter a capacidade de serem usadas, de serem um instrumento nas mãos de Deus. E por que nós dizemos isso? Lá em Números 18, nós vamos ver que Josué, Calebe e mais 10 príncipes, eles vão olhar essa terra, eles vão espiar essa terra, e daqueles 12 homens que potencialmente poderiam ser instrumentos do Senhor para darem continuidade a esse projeto que Deus havia estabelecido para o seu povo, daqueles 12 homens que foram espiar essa terra, só 2 acreditaram, só 2 foram perseverantes. Os outros 10 não acreditaram. Os outros 10 simplesmente começaram pelas suas declarações, a trazerem dúvida, desânimo no meio da congregação. Aqueles 10 não acreditavam nem na pessoa de Deus, nem na liderança de Moisés e principalmente em si mesmos. Mas Josué e Calebe, eles foram homens que ousaram acreditar. E essa atitude de Josué, queridos, é um dos antecedentes que muito contribuíram para que ele se tornasse esse grande sucessor, né, esse discípulo de Moisés, que pôde dar continuidade ao projeto, ao plano de Deus para a nação de Israel. Outros antecedentes que são muito importantes nessa caminhada de Josué com Moisés é a seguinte: é que Josué presenciou todos os milagres que Moisés realizou ali no Egito, aquelas 10 pragas. Josué estava bem pertinho de Moisés. Josué também teve a honra, o privilégio de acompanhar Moisés nas suas subidas ao monte Moriá, onde Deus se revelou, onde Deus se manifestou para ele. Josué teve a honra também de estar aos pés daquele monte. Talvez Josué ouvisse ali os trovões, ouvisse ali a manifestação da glória de Deus. Talvez Josué presenciou no seu espírito, pela fé, muita coisa poderosa de Deus, que foram contribuindo como antecedentes para que ele viesse se tornar esse grande sucessor, esse grande líder, né, que foi o sucessor de Moisés. Outra coisa que é muito importante também, né, vamos ver aqui o nome de Josué. O nome de Josué também contribuiu para isso. O nome de Josué significa, no Novo Testamento, o nome de Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, é Josué, que é o Salvador, que é o Messias, né? O ungido de Deus, que veio para libertar o seu povo, que veio para salvar o seu povo, que veio para levar o seu povo para o céu e para a presença de Deus. Diga amém por isso.
Assim como Josué foi o homem que Deus levantou para levar o povo a entrar na terra prometida, o nome de Josué significa Jesus, e Jesus também veio resgatar e salvar o seu povo e levá-lo à presença de Deus. Eu posso ouvir um amém por isso, queridos? Então nós vamos perceber que muitos fatores, eles contribuíram, tá? Como antecedentes para Josué se tornar esse grande líder, né? Esse líder poderoso. Agora Josué capítulo 1, você pode abrir, Josué capítulo 1, e vamos ver aqui o momento em que o Senhor agora, ele separa a Josué, e ele então agora começa a dizer o que Josué deveria fazer a partir daquele momento. Josué capítulo 1, de 1 em diante. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei também contigo. Diga amém por isso. Não te deixarei, diga amém. Não te desampararei, diga glória a Deus. Seja forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Escute. Aqui é o próprio Deus falando com Josué, incentivando Josué, encorajando, trazendo para ele aquela palavra: olha, assim como eu usei Moisés, o meu servo, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Diga amém por isso. E Josué então, queridos, agora ele ouve da boca do próprio Deus o comando, a direção, para ele avançar, para ele dar continuidade num projeto que não nasceu no coração de Moisés, mas nasceu no coração de Deus. E agora Moisés não está mais na frente desse projeto, e agora esse projeto é conduzido a Josué para que ele possa dar continuidade nesse projeto santo, bendito e poderoso. Diga amém. Escute, querido, Jesus mandou nós fazermos discípulos. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus mandou nós fazermos discípulos. Amém? Então escute, nós estamos aqui hoje porque alguém um dia ouviu o ide de Jesus, cumpriu esse ide, se colocou à disposição de Deus para falar do amor dele, orar pelas nossas vidas. Nós fomos salvos, fomos ensinados, fomos discipulados e hoje nós estamos aqui. Eu posso ouvir um amém por isso? E agora Deus também conta com cada um de nós, queridos, para nós darmos continuidade a essa obra que não é da Igreja Batista Missionária na Amazônia, mas é a obra de Deus. Amém?
E essa obra ela vai continuar. Daqui a uns 10, 15 anos, serão os nossos discípulos, os nossos filhos espirituais, que vão estar dando continuidade a essa obra. Essa obra que começou há 41 anos atrás, com alguns homens que abriram seu coração, vieram para cá, para o norte do Brasil, e começaram essa obra santa, amém? Por isso, queridos, e essa obra não vai parar. Assim como Deus foi com os primeiros homens e mulheres, que Ele plantou essa semente de começar essa obra, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, também o Senhor vai ser com cada um de nós, amém? Assim como o Senhor colocou essa chama, esse fogo no coração deles de conquista, o Senhor também está colocando no nosso, vai colocar, e nós vamos dar continuidade a essa obra, porque essa obra é santa, essa obra é do Senhor, amém? E o Senhor, Ele encoraja a Josué, falando, né, ministrando no coração dele, olha, assim como eu usei Moisés, eu vou também usar a tua vida, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo, aleluia. Em 2 Reis, vamos caminhar para 2 Reis, capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, versículos 15 em diante. Nós vamos ver aqui o segundo momento, né, de uma sucessão ministerial, de um discipulado mais profundo, de um líder, né, respaldando, ungindo o seu liderado para que a obra ela continue, para que haja uma continuidade na obra que Deus colocou no coração, né? No caso aqui do profeta Elias, e aqui é o segundo momento, Elias e Eliseu. Então quero que você acompanhe comigo o que diz aí, 1 Reis 19, 15 e 16, diz assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta o caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge a Azael sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Diga amém. Graças a Deus. Queridos, aqui é a segunda transição, é o segundo momento de uma sucessão. Na Bíblia nós temos outros momentos como esse, mas eu destaquei 3. Nós estamos no segundo, em que nós vamos ver atitudes, né, antecedentes no coração, na vida do sucessor. Assim como nós vimos coisas preciosíssimas na vida de Josué, nós vamos ver também na vida de Eliseu, tá? E o que é interessante, queridos, é que esses homens que foram sucessores, eles fizeram coisas até maiores do que os seus líderes. Esses sucessores, eles se sobressaíram, eles foram além do que os seus líderes, tá? A promessa veio para Moisés, mas quem é que pisa na terra prometida? É Josué, diga amém por isso. Foi Josué quem pisou, né? Nós vamos ver agora aqui na vida de Elias e Eliseu também, uma coisa sobrenatural, uma coisa tremenda. Nós vamos perceber que Eliseu, ele acabou tendo um ministério muito mais relevante, mais poderoso do que o ministério de Elias. Então, nesses versículos que nós lemos, Elias está no final do seu ministério também. Elias está encerrando a sua carreira. Nós todos temos que ter em mente que um dia
nós vamos precisar passar o bastão, passar o cajado, passar um legado para as gerações futuras, para que essas gerações futuras possam ir mais além, fazerem muito mais do que nós fizemos, conquistarem muito mais do que nós conquistamos. Eu posso ouvir um amém? Queridos, por que isso é extremamente importante? Porque nós temos percebido algumas nações que elas não levaram essas orientações de Jesus de forma tão responsável, tão comprometida, e nós percebemos que existem várias nações, queridos, que o avivamento, a unção, o poder de Deus chegou, tinha tudo para permanecer ali, mas eles não souberam administrar essa questão. E esse avivamento passou. Esse avivamento, ele chegou no Brasil. Ele está aqui no Brasil. E ele saiu daqui do norte do Brasil. Ele saiu daqui de Belém do Pará. Quem está entendendo isso, diga amém. Começou aqui, queridos. Começou aqui no nosso meio. Esse avivamento, essa unção. E nós precisamos, em nome de Jesus, queridos, dar continuidade a essa grande obra que o Senhor começou através do nosso estado, começou aqui no norte do Brasil. E aqui nesses versículos, então, o Senhor, ele chega com Elias, que está encerrando a sua caminhada. Elias, ele queria até encerrar antes, né, o seu ministério. Lá no capítulo 19, quando ele é ameaçado por Jezabel, ele decide, ele mesmo resolve encerrar, acabar, parar. Ele mesmo decide não ser mais profeta, ele mesmo decide até morrer. Diz, não, acabou, eu prefiro morrer, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou desamparado. E ele mesmo resolve parar o que Deus ainda não tinha dito para ele parar. E nós vemos lá no capítulo 19, o Senhor vai, encoraja, o Senhor vai, se revela, fala para ele, o Senhor se manifesta para ele. E aí finalmente Elias entende que não havia acabado ainda o seu ministério. E finalmente o Senhor então diz para ele, olha, você precisa ungir alguns reis, mas o que é mais importante, o que é mais precioso, você precisa ungir um sucessor, alguém que vai dar continuidade a esse ministério que você começou. Posso ouvir um amém por isso, querido? Diga para a pessoa do seu lado, Deus conta com você. Diga para umas 3 pessoas, Deus espera que você faça discípulos. Amém? Deus conta com você, querido. Deus espera que você se multiplique, fazendo discípulos. E Elias então, ele unge, né, a Eliseu. E o que é mais interessante nessa caminhada dos dois juntos, agora nós vamos ver em 2 Reis, tá? 2 Reis, o capítulo 2. O que é mais interessante, né, é que Eliseu, ele é chamado, ele aceita o desafio de caminhar ao lado de Elias. E eles passam um período de tempo não muito longo. A caminhada deles não é tão longa, mas é uma caminhada que é muito marcante pela manifestação e pelas revelações do Senhor. E aí no capítulo 2 de 2 Reis diz assim, o verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Amém? Nós vamos ver Eliseu por 3 ocasiões, nós vamos ler o resto do versículo, mas por 3 ocasiões, Eliseu não
obedecendo uma ordem, um comando de Elias. Qual era o comando que Elias deu para Eliseu? Fica aqui. E o que foi que Eliseu disse para ele? Eu vou contigo. Quem está me entendendo? Queridos, o que é que nós aprendemos aqui com esses versículos? Que a pessoa que tem fome, sede de Deus, a pessoa que quer mais, que quer ir além, ela sempre vai estar colada com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder, com aquela pessoa que pode agregar, que pode contribuir para o crescimento, para o aperfeiçoamento espiritual dela. Queridos, e Eliseu, ele entendeu isso. O contato entre os dois não foi tão longo, foi um contato breve, mas Eliseu entendia isso. Eu preciso estar perto do meu discipulador, eu preciso estar perto do meu líder. Por quê? Perto dele eu vou aprender, perto dele eu vou saber como me comportar, eu vou saber como fazer as coisas, eu vou aprender ao vivo e a cores, eu vou aprender pela experiência, pelo testemunho do meu líder. Queridos, e aqui nós aprendemos uma coisa tremenda na vida de Eliseu. Eliseu estava com o coração aberto para aprender. Diga para a pessoa do seu lado: tenha um coração aberto para aprender. Abra o seu coração para aprender. Queridos, uma das maiores virtudes de um discípulo é essa capacidade dele abrir o seu coração para aprender. E o que é mais lindo, queridos, nesse momento que a nossa igreja, os pastores, o apóstolo, nós estamos mergulhando, é que nós estamos indo aprender algumas coisas. Nós temos as escolas que estão funcionando em vários horários, a EFAL. Nós vemos líderes, vemos pessoas que já passaram por vários currículos, que estão na igreja já há muito tempo liderando, mas estão com o coração aberto para aprender. Queridos, isso é lindo, isso é fantástico, isso é de Deus. Amém por isso? Nós vemos pessoas que estão vibrando pelo que estão aprendendo. Nós, os pastores, nos reunimos nas quarta-feiras para estarmos também estudando, aprendendo com esse novo modelo do MDA. E nós vibramos ali, aprendemos, compartilhamos. Então isso é lindo, queridos. Uma das coisas mais preciosas no coração de um discípulo, ele está aberto para aprender. Ninguém nunca sabe, ninguém nunca pode dizer que já sabe tudo. Nós estamos em um processo, estamos aprendendo. E nós precisamos estar com o coração disposto para aprender. Versículo 3 de 2 Reis. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E aqui nós percebemos também que Eliseu era aquele discípulo que só ouvia a voz do seu discipulador, né? E aqui os profetas que ministravam junto com Elias começaram a dizer: olha, Deus está falando, Deus está dizendo. Ele: calai-vos, eu sei, porque Deus já me falou, e eu estou de olho no meu discipulador. E eu não vou me afastar, eu não vou arredar os pés de perto do meu discipulador. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o para sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Verso 6.
Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Escute, querido, nós podemos ver aqui esse antecedente precioso na vida de Eliseu. Um homem que estava disposto a caminhar junto, a andar ao lado. Um homem que sabia o valor, a importância de aprender com o seu líder, com o seu discipulador. Que coisa preciosa. E nesses 3 eventos, queridos, Deus, ele estava ministrando no coração de Eliseu. Elias dizia para ele: fica aqui. Ele: não, eu quero ir contigo. Fica aqui, o Senhor me mandou. Se o Senhor te mandou, as coisas que são importantes para ti, que o Senhor disse, elas são importantes para mim também. Eu não vou te deixar. Se é de Deus, eu vou, porque eu vou aprender. Se é de Deus, eu preciso estar perto, porque isso vai acrescentar, vai agregar coisas boas para a minha vida. E nesse último evento, quando eles vão para o Jordão, escute bem, versículo 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, e as águas se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Posso ouvir um amém, queridos, por isso? Queridos, esse milagre que Eliseu presenciou foi um marco no seu chamado, foi um marco na sua vida ministerial. Como nós falamos ainda agora sobre Josué. Josué presenciou algumas coisas que marcaram a sua vida. Ele viu o seu próprio líder, o seu discipulador, sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ninguém contou para ele, ele viu, ele presenciou. E aqui Eliseu, queridos, já tinha ouvido muita coisa sobre Elias, mas ele viu, a olho nu, ao vivo e a cores, o rio Jordão se abrindo no meio, e ele andou em pé seco junto com o seu discipulador ali naquele rio. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Queridos, nossos discípulos precisam ver a glória de Deus na nossa vida. A nossa família precisa ver a glória de Deus na nossa vida. Você que é um sacerdote. As pessoas no nosso trabalho precisam ver que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós somos diferentes. As pessoas precisam ver a glória de Deus sendo manifestada através da nossa vida, querido. E quando Elias abriu aquele mar, Eliseu estava ali, presenciou. Ninguém contou para ele, ele viu. Ele presenciou ao vivo e a cores. Então nós podemos perceber, queridos, que Elias, ele influenciou tanto a vida de Eliseu, com relação à manifestação, o poder de Deus, e Eliseu se torna um homem que realizou sinais, maravilhas e prodígios tremendos. Mas não somente isso, queridos, nós vemos também que Elias, ele influenciou no caráter de Eliseu. Elias, ele foi levantado para levantar um decreto contra aquele reino que estava entregue a uma adoração a Baal. E Elias então se levanta
um homem de caráter íntegro, um homem que temia e servia a Deus, que não aceitava a idolatria, e ele levanta ali uma palavra profética para não chover durante 3 anos e 6 meses em Israel, e não choveram 3 anos e 6 meses. No final desse período, Elias levanta um desafio contra aqueles 450 profetas de Baal, e Elias vence esse desafio. E Elias, ele cumpre ali o que Deus manda ele fazer, destruindo aqueles profetas de Baal, destruindo a adoração a Baal. E ele estabelece agora um novo culto de adoração ao nosso Deus. Escute, isso marcou a vida de Eliseu também, queridos. Lá no capítulo 5 de 2 Reis, nós vamos ver Eliseu agora diante de Naamã. Escute, isso é muito importante, queridos. Naamã, ele vai até Israel. Naamã era um grande general da Síria. Ele vai até Israel para que Eliseu orasse por ele, para ele ser curado. E ele, quando vai nessa visita, ele leva muitos presentes, leva joias, leva ouro, prata, roupas. E ele chega ali e ele tenta comprar o favor, a graça de Deus. E ele diz para Eliseu: olha, Eliseu, eu vim aqui para você orar por mim, né? E Eliseu nem ligou para o que ele falou, só disse: olha, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu tinha também um caráter irrepreensível, queridos. Eliseu sabia que as coisas de Deus não podiam ser negociadas. As coisas de Deus são coisas sérias, são coisas preciosas, que não são adquiridas pelo propósito errado do coração do ser humano. Isso também foi um legado tremendo e poderoso que Elias deixou para Eliseu, né? Um homem íntegro, um homem correto, um homem que não se vendia, um homem que não se deixava ser influenciado pelas coisas mundanas, as coisas erradas. Agora, escute, uma das coisas tremendas que aconteceram na vida de Eliseu também. 2 Reis, capítulo 13, 20 e 21. 2 Reis 13, 20 e 21. Olha só, 20. Morreu Eliseu. Que coisa tremenda aconteceu na vida de Eliseu, né? Diga para a pessoa do seu lado: Eliseu morreu. Isso é tremendo? É. Porque nós vamos ver agora. Preste atenção. Eliseu morreu. E o sepultaram. É claro, morreu, tem que fazer o sepultamento, né? Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns entravam, um homem, eis que viram um bando, então lançaram, 21, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Pode aplaudir o Senhor, querido. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Aleluia! Aleluia! Agora preste atenção para cá, queridos. O que aconteceu na vida de Eliseu foi tão forte, mas tão forte, que até depois de morto, Deus usava a vida de Eliseu. Quem está entendendo? Escute, queridos. Deus quer usar a nossa vida de uma forma tão extraordinária, que quando nós passarmos para o Senhor, quando nós estivermos na presença de Deus, quando contarem a nossa história, Deus vai fazer milagres. Amém?
Deus vai curar enfermos, amém? Deus vai salvar pessoas, amém? Por isso, queridos, quando nós lemos a história de Moisés, de Elias, Eliseu, Josué, o que é que acontece? O nosso coração fica vibrando, é ou não é verdade? Quando nós ouvimos a história de Paulo, de Pedro, de Estevão, o nosso coração fica pulsando, é ou não é verdade? Queridos, Deus quer usar a nossa vida também. Quando nós passarmos para o Senhor, que começar a contar a história da sua célula, a história da sua família, a história da igreja, quando falarem no seu nome, as pessoas que estiverem ali, que estão doentes, elas vão ser curadas, elas vão ser tocadas, elas vão dizer que testemunho de vida, que homem de Deus, que mulher de Deus que o Senhor levou. Lá em Atos dos Apóstolos tinha uma mulher chamada Dorcas, uma diaconisa. Essa mulher morreu. Sabe o que aconteceu? As irmãs todinhas foram procurar Pedro e disseram: Pedro, Dorcas morreu. E Pedro, quando ouviu aquilo, disse: mas é natural, o ser humano nasce, vive, depois tem que morrer. Não, mas essa mulher é diferente. Essa mulher era uma serva de Deus. Olha os trabalhos que ela fazia. Começaram a mostrar os trabalhos que ela fazia, trabalhos artesanais, trabalhos para enfeitar a casa do Senhor, trabalhos para ajudar os pobres, os necessitados. E Pedro se viu tão compungido com aquele testemunho de vida daquela irmã, que Pedro não tem outra alternativa. Ele disse: eu vou orar para essa mulher ressuscitar, porque Deus ainda vai usar muito a vida dela. Quem está entendendo isso, diga amém, diga glória a Deus e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tem pessoas, queridos, que Deus quer usar dessa forma. Eliseu, depois de morto, enterrado, Deus ainda estava usando a vida dele. Que coisa linda, que coisa poderosa, que coisa tremenda. E agora, já partindo para a conclusão, queridos, abra sua Bíblia em João 14, por favor. Evangelho de João. Você pode ficar em pé para nós concluirmos. É a nossa terceira sucessão, né? Nós aprendemos aqui com a sucessão de Josué, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e agora é a terceira e a última. João 14, apenas o verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Essas palavras são palavras de Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Vou repetir. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Aqui é o terceiro momento, queridos, numa sucessão ministerial. E aqui agora é a sucessão ministerial de Jesus. Jesus começou uma grande obra. A obra de salvação, a obra de resgate de muitos filhos que estão longe de Deus, separados de Deus. Jesus começou essa obra e ele convocou alguns discípulos. E ele ensinou esses discípulos, discipulou, treinou. E ele chegou com esses discípulos e falou isso que nós lemos aqui: olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Jesus fez muitas coisas poderosas, coisas grandes, sim ou não, irmãos? Ele disse aqui para os discípulos, está dizendo para nós hoje,
noite já. Se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço. Quem quer ser usado poderosamente por Deus para ganhar almas para Jesus, para ser um discipulador de excelência? E o que é que Jesus disse além disso? Ele disse assim: vocês também, além de fazer as obras que eu faço, vão fazer obras o quê? Vão fazer obras o quê? Obras maiores do que eu fiz. Assim como Moisés, que foi um homem tremendo, um homem poderoso, deixou um discípulo, deixou um legado, e esse discípulo, ele fez coisas maiores do que Moisés. Moisés não pisou na terra prometida, ele pisou. Elias foi um homem tremendo e poderoso, deixou o Eliseu fez obras maiores do que Elias. Aí Jesus vem e diz agora para você e para mim nessa noite: olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vocês vão fazer obras maiores ainda. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso nessa noite, querido? Jesus quer usar você, querido, de uma forma poderosa. Coloque a sua Bíblia na cadeira e feche seus olhos.